para vocês tirarem a dúvida, e aí a gente continua o assunto da segunda bi, dentro ainda da imunidade celular, com a resposta inflamatória. Então, vamos relembrar novamente aquela primeira aula que a gente teve, né, que eu falei sobre os tipos de imunidade e que eu dei as características das respostas imunológicas. Então, como eu falei, aquela aula foi só uma introdução do que a gente ia ver no decorrer do semestre ou do módulo, né? Então, na resposta inflamatória, é um tipo de reação do nosso sistema imunológico que tem o objetivo de tentar eliminar o agente, como todas as respostas do sistema imunológico, certo? Isso aí ninguém tem dúvida, né? O que é uma resposta imunológica? É uma resposta do nosso organismo direcionada, né, contra um agente agressor. Esse agente agressor, normalmente, ele é um agente estranho, mas a gente vai aprender nos seminários e na próxima aula também que, às vezes, esse agente agressor, ele pode ser identificado de forma errônea como uma célula do próprio. O que é o próprio? É o próprio organismo, né? O que vai gerar uma resposta autoimune, tá? Mas, de um modo geral, todas as respostas do sistema imunológico visam a eliminação de um agente patogênico, de um agente agressor, tá? Essas respostas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem fazer parte da imunidade inata ou da imunidade adaptativa. Qual é a característica da imunidade inata? A imunidade inata é aquela, como o próprio nome já diz, né? É aquele tipo de imunidade onde o nosso organismo, é aquele tipo de imunidade que o nosso organismo já nasce com essas respostas, tá? Dentre as respostas da imunidade inata, eu tenho situações, né, que o nosso organismo reage de forma sempre igual, tá? Isso quer dizer o quê? Que ela não é específica e que ela vai agir sempre da mesma forma. Exemplos de respostas imunológicas da imunidade inata. Nós temos qual? As nossas próprias barreiras físicas do nosso organismo fazem parte da imunidade inata, porque elas impedem a penetração de micro-organismos no organismo, certo? Exemplo de barreiras físicas são os epitélios, né, da nossa pele, da nossa epiderme, os epitélios das nossas mucosas. Então, a integridade desses tecidos faz parte de um mecanismo de defesa da nossa imunidade inata, porque ela vai defender contra qualquer agente agressor sempre da mesma forma, tá? Além disso, a imunidade inata, ela pode nosso sistema imunológico, ele pode também ser responder, né, dessa forma inespecífica a outros tipos de agentes, como o vírus, por exemplo. Então, para defender contra vírus, a imunidade inata reage através da produção do interferon. Então, o interferon, né, nós aprendemos na aula passada das citocinas, que ele ajuda a bloquear, né, a montagem do vírus, ele ajuda a tentar bloquear a replicação viral. Assim como o mecanismo da inflamação, tá? Então, o mecanismo de uma resposta inflamatória, ela faz parte da imunidade inata e também faz parte da imunidade celular, porque é aquele tipo de imunidade que é realizado pelas células e pelas substâncias, né, produzidas pelas células que vão recrutar as células efetoras, que são aquelas células que vão chegar no local e vão combater vão tentar, né, combater essa tentativa de invasão, essa infecção, para que não ocorra a instalação desse agente patogênico no organismo, tá? Porém, essa imunidade inata, ela geralmente digamos assim, ela é mais fraca, né? Por que ela é mais fraca? Porque ela vai agir sempre da mesma forma e ela não vai aumentar o seu poder efetivo a cada invasão por aquele agente. O que é diferente da imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa, ela é aquele tipo de imunidade que é específico.
certo? Por que que ela é específica? Porque ela vai agir de forma direcionada e de forma dirigida e de forma mais eficaz, né, contra aquele agente. Por quê? Porque aquele sistema imunológico já guarda uma resposta de uma exposição prévia àquele agente, tá? Então, a imunidade específica ou adquirida, ela é realizada principalmente graças aos anticorpos. Por quê? Porque os anticorpos é que são aquelas moléculas que vão agir num sistema de chave e fechadura, né, quase que único. Essa ligação entre antígeno e anticorpo é uma ligação quase única. Por que que eu digo quase? Porque pode ser que existam reações cruzadas, né? Então, dessa forma, esse antígeno, esse anticorpo, ele vai agir especificamente contra o determinado antígeno, que foi aquele antígeno que estimulou a sua própria produção, né? Então, quem é que age na imunidade adaptativa? Qual é a célula que age na imunidade adaptativa? São as células capazes de reconhecer esses micro-organismos agressores e produzir o que vai agir especificamente naquele antígeno, que são os anticorpos. Então, qual é a célula que produz os anticorpos? É o linfócito T ou o linfócito B? B. B, exatamente, é o linfócito B. Por quê? Porque esse linfócito B é aquele que apresenta já na sua superfície celular uma grande variedade de anticorpos, né, de imunoglobulinas, na realidade, que são capazes de reconhecer diversos tipos de epítopos ou diversos determinantes antigênicos. Dessa forma, com esse reconhecimento, o que que ele vai fazer? Ele vai modular a resposta, ele vai modular a expressão gênica para produzir um anticorpo que vai agir especificamente naquele antígeno que ele conseguiu reconhecer. E a partir daí, numa resposta imune primária, o que é uma resposta imune primária? É aquela resposta em que o agente foi apresentado para aquele organismo pela primeira vez, tá? Então, essa é a resposta imune primária, ele foi apresentado pela primeira vez. Essa resposta imune primária, ela pode vir a partir do contato com o agente, né? Quando você contrai a doença ou contrai essa infecção, tá? Ou então ela pode vir a partir de uma imunoprofilaxia ou a partir de uma vacinação, tá? Sendo que na vacinação, esse agente ele já está modificado. Ele pode ser modificado através da inativação, através da fragmentação, né, de modo que só os antígenos são introduzidos, né, no organismo que vai receber a vacina, ou então ele ainda pode ser o organismo ainda pode receber pedaços de material genético desse agente agressor que vai estimular a produção de uma determinada proteína que vai funcionar como antígeno. Então, tem várias formas, né, de se produzirem essas vacinas, através da atenuação, inativação, ou até mesmo de fragmentos, ou até mesmo de material genético desses agentes. De modo que essa estimulação vai fazer com que, primariamente, seja produzido uma classe de imunoglobulina, que é a IgM. A gente lembra também, né, que a IgM, ela é inicialmente produzida porque ela é mais potente, né, de forma que ela é pentamérica. Poxa, então por que o sistema imunológico não produz só IgM o tempo todo? Primeiro, porque é uma molécula grande, certo? E por conta disso, existe um maior gasto de energia para a produção dessa IgM. E, além do mais, moléculas grandes são mais propensas a formar imunocomplexos maiores, que são mais difíceis de serem eliminados, né? Então, por esse motivo, a IgM ela é produzida logo no início para tentar deter essa invasão desse micro-organismo, e depois de um tempo, a IgG ela é produzida de forma mais contínua, né? E de forma mais duradoura também. Então, por conta disso, a IgG é aquela que a classe de imunoglobulina que vai ser produzida rapidamente
após uma infecção secundária. O que é infecção secundária? É quando o organismo entra em contato pela segunda vez com esse agente, tá? Por que ela é produzida imediatamente numa infecção secundária? Porque lá na diferenciação para plasmócito, né, foi até uma questão que caiu na prova, né? Quando ocorre a estimulação antigênica, o que acontece com o linfócito B? O linfócito B, ele vai ser ativado, né, pelo anticorpo, pelo antígeno. Após essa ativação e esse reconhecimento do antígeno, ele vai estimular, né, a expressão gênica para a produção da imunoglobulina da classe, dependendo da vez, né, com que ela foi exposta para IgM ou IgG, ou se for um parasita intestinal para IgE, né, ou se for na mucosa oral para IgA, que no caso é a IgA secretória. Então, dependendo do local e de onde essa célula está sendo ativada, né, está sendo estimulada por esse antígeno, vai ocorrer a produção da imunoglobulina mais eficaz, mais necessária naquele momento, tá? Então, a partir dessa ativação, ocorre o quê? Ocorre a produção de um clone linfocitário. O que é um clone? Um clone, na realidade, são várias cópias daquela célula. Então, aquele clone linfocitário, ele vai ser estimulado, né, a se reproduzir. Essa estimulação também acontece por citocinas, pela ação das citocinas. Então, após a ativação desse clone linfocitário, várias cópias daquela célula vão ser produzidas. A grande maioria vai se diferenciar em plasmócito para a produção quase que imediata de anticorpos, né? Lembrando que imediata, mas isso já aconteceu já após algumas horas depois da infecção, né? Por quê? Porque a primeira imunidade que entra é a imunidade inata, e depois de algumas horas inicia a imunidade adaptativa, tá? Então, após a produção do clone linfocitário, grande parte dessas células vão se diferenciar em plasmócito, para que ocorra a produção, se for uma infecção primária, de IgM, se for uma infecção secundária, de IgG, né? E outra parte vai ficar como célula de memória, que vai ser aquela célula que vai ser reativada novamente numa infecção secundária, ou seja, na segunda vez que esse agente entrar. E a partir daí eu tenho o quê? Eu tenho moléculas altamente específicas e em grande quantidade no organismo, vasculhando todo o corpo, né, do indivíduo, na tentativa de encontrar esse agente estranho e eliminar. Essa eliminação ela pode acontecer através do bloqueio do sítio de ligação e depois da eliminação desse imunocomplexo, ou então ela pode acontecer através da opsonização, ou seja, recobrindo, né, esse antígeno, esse micro-organismo, né, de forma que os fagócitos, que são as células efetoras, possam reconhecer as porções FC desses anticorpos que se ligaram ao micro-organismo. Para quê? Para a fagocitose, ou seja, para a eliminação desses agentes, tá? Então, assim como esses processos ocorreram para que ocorra a imunidade adaptativa, tá? Antes disso tudo acontecer, já houve o quê? No local da infecção, uma reação inflamatória, tá certo? Então, a reação inflamatória, ela é uma reação que faz parte da imunidade inata, porque ela vai agir sempre da mesma forma, ela não vai ter especificidade, não vai ter potencialidade aumentada numa segunda, numa terceira ou numa quarta infecção, tá? E ela é uma reação local, ela é uma reação que visa, né, justamente o impedimento do avanço dessa entrada do micro-organismo, tá? Então, dessa forma, eu posso dizer que uma reação inflamatória é uma reação que ela ocorre graças às alterações que ocorrem nos vasos sanguíneos, tá? Então, todo mundo sabe, né, que o nosso sangue, ele percorre todo o nosso corpo, certo? Todos os locais do nosso corpo é necessário, né, que chegue esse sangue que contém nutrientes e o oxigênio dentro das hemácias, né? Sem
esse oxigênio e sem esses nutrientes, as nossas células não sobrevivem. Então, o nosso sangue ele vai conseguir percorrer todos os locais do nosso corpo. Então, através da estimulação da inflamação, essa estimulação ela acontece por meio de citocinas, né, por meio de quimiocinas e por meio de histaminas. Esses vasos sanguíneos, eles vão gerar um acúmulo de fluidos e leucócitos no local da infecção, né, com o objetivo de destruir, diluir e isolar o agente patogênico. Muitas das vezes, quando o nosso sistema imunológico está extremamente competente, essa reação inflamatória ela é suficiente para impedir a invasão, né, desse micro-organismo no corpo. Então, quando a gente, por exemplo, sente a nossa garganta inflamada, por que eu estou falando da garganta? Porque os micro-organismos de transmissão aérea, como no caso da gripe, né, do resfriado e da própria COVID, elas têm como principal porta de entrada as nossas vias aéreas. E a mucosa mais sensível, né, é a mucosa da nossa garganta. E aí a gente sente, né, aquele início de garganta arranhando, a gente sente dificuldade de deglutir, né, e por conta disso, muitas das vezes esse sintoma dura 1 ou 2 dias, e aí no dia seguinte você está novo em folha. Então, o que aconteceu? O seu sistema imunológico conseguiu eliminar o agente apenas com a reação inflamatória. Então, não houve, né, instalação e nem o aparecimento da doença. Lembra que a gente aprendeu lá na microbiologia que o aparecimento da doença, que são os sintomas, ele depende de uma tríade, que é o parasita, o hospedeiro e o meio ambiente, certo? Então, esse parasita, essas condições, elas não estavam favoráveis ao parasita, já que apenas numa reação inflamatória o seu organismo conseguiu eliminar esse agente sem que ocorresse a instalação da doença. Porém, temos que ver o seguinte, temos que observar que, na realidade, esse processo inflamatório, tá? Ele não representa uma garantia de que você não será um agente transmissor, certo? É por esse motivo, né, que foi falado, né, na mídia, que mesmo as pessoas vacinadas contra a Covid, elas podem servir como agentes disseminadores do vírus. Por quê? Porque você está vacinado, né? Muito provavelmente essa reação inflamatória, ela vai tentar atuar, né, contra a penetração do vírus, porém, você já tem anticorpos, porque você foi vacinado. Então, você já tem aqueles anticorpos. Então, você não vai desenvolver o quê? O sintoma, porque aquela tríade parasita, hospedeiro, meio ambiente não está favorecendo o vírus, está favorecendo você, porque você já foi vacinado, você está com uma imunidade boa e etc. Certo? Porém, isso não quer dizer que o vírus não esteja em você. Ele está... né, ele pode estar, mas ele pode, inclusive, ser transmitido para uma pessoa que tem uma baixa imunidade, né? Então, por isso, né, que foi veiculado muitas vezes na mídia que, assim como os assintomáticos, as pessoas vacinadas também podem ser transmissoras do vírus. Então, essa reação inflamatória, como a gente já aprendeu também, né, ela pode envolver mediadores químicos e fagócitos. Fagócitos, quem são? São as células efetoras, principalmente, né? E os mediadores químicos são as citocinas, as quimiocinas e as histaminas, que são produzidas pelas células que estão sofrendo a invasão. São as células que vão recrutar e estimular essa inflamação, tá? Bom, então, no processo inflamatório, existe primeiramente, né, uma quebra, né, da integridade dos tecidos, geralmente o tecido epitelial, tá? Essa quebra da integridade, ela pode vir através de um corte, de uma perfuração, né, ou de alguma outra injúria no tecido. E, logicamente, né, se não for algo esterilizado, como é o caso de uma agulha, né, que a gente vai tirar sangue, ou doar sangue, ou até mesmo receber a vacina, né,
agente, né, ele vai conter micro-organismos, tá? É igual quando você vai espremer uma espinha. Tem gente que gosta, né, de ficar espremendo espinha. Vocês gostam de fazer isso? Vocês acham que isso é bom ou é ruim para o organismo? Ruim não, é horrível, né? É péssimo. Primeiro porque geralmente às vezes eu via a gente assim na parada do ônibus, esperando o ônibus, aí o namorado estava lá espremendo a espinha da mão. Gente, imagina isso feito num local totalmente sem asepsia, né? A pessoa tá lá pegando no dinheiro que vai pagar o motorista, o cobrador, né? E tá enfiando tudo que é micro-organismo lá naquele local. Então, geralmente, esse processo, né, ele gera uma inflamação maior ainda, porque a acne, né, que é a espinha, ela já é um processo inflamatório. É um processo inflamatório que pode ser decorrente até mesmo de sujeira, né, que fica acumulada na pele, e do acúmulo de gordura também. Geralmente as pessoas que têm acne, elas têm a pele bastante oleosa, né, e essa gordura, como é uma substância orgânica, ela serve como meio de cultura para diversos tipos de bactérias que estão presentes no próprio ar, né? Então, o ideal, né, é que a nossa pele, que ela está íntegra, ela permaneça íntegra. Então, o ideal é você não coçar, não arranhar a sua pele, você não espremer nenhum tipo de cravo ou espinha, né? Poxa, mas eu preciso fazer limpeza de pele, né, para minha pele ficar bonita. Fazer limpeza de pele num consultório, né, estético adequado é uma coisa. Agora, você espremer no meio da rua, ou então assim que chega em casa, né, chega em casa, vai para o banheiro e começa a espremer sem ter o mínimo de cuidado, é uma coisa completamente diferente. Na realidade, o ideal é que esse procedimento nem seja feito numa clínica de estética, porque muitas das vezes esses profissionais de estética, eles têm apenas um curso livre ou no máximo um curso técnico. Dificilmente eles têm um curso superior, né, em estética, apesar desse curso existir. Mas geralmente eles têm um curso que não tem assim tantos conhecimentos para que a pessoa consiga realizar, né, esse procedimento de uma forma realmente livre de qualquer tipo de contaminação. O ideal é que esse procedimento seja feito num dermatologista, né, que é um médico formado, com residência na especialidade, que vai realizar esse procedimento. Tá? Então, qualquer injúria que seja feita na pele, quer seja espremendo uma espinha, né? Ou então quando você fura o dedo num prego ou num grampo de papel, né? Qualquer forma, você vai estar levando esses micro-organismos para quem tem gato em casa, né? Também. O gato arranha. Hoje a minha gata me mordeu. Eu sentei no rabo dela e ela deu uma unhada no meu braço. E então, animal, então, né, a saliva, né, do animal, apesar do pessoal dizer, ai, poxa, mas saliva de cachorro cura ferida. Não, não é bem assim, né? A saliva do animal, assim como de qualquer pessoa, ela é extremamente contaminada, sim. Pode falar, Lucas. Ah, no caso, assim, professora, a gente está vendo aí que você mostrou tem um prego, né? Ele está rompendo o epitélio estratificado, aí ele está chegando, de certa forma, ao conjuntivo, né? Eu imagino que isso seja uma lâmina basal, membrana basal, alguma coisa assim. Ah, aí o que está acontecendo mais ou menos assim, você está chegando a um outro tipo de tecido, né? Beleza. Só que assim, algumas partes do corpo, inclusive, são aquelas que a gente estudou são normalmente epitélio estratificado, acho que não lembro se é pavimentoso, queratinizado, que é aquele que não tem exatamente, as células não ficam muito, tipo assim, as células Alinhadas. mais superficiais começam a morrer, né? Aquela camada mais superficial começa a morrer e encher de queratina, que fica a parte mais grossas e tal. Normalmente a sola do pé, essas regiões mais grossas assim são aquelas que têm muita queratina e muita pele, entre aspas, morta, vamos dizer, muitas células mortas. Aí no caso, por exemplo, você está mostrando aí um prego que está atravessando mais de um tipo de tecido, e se fosse de repente um prego que chegasse somente à parte do epitélio? A gente sabe que o epitélio ele não como é que chama? Égua. Ele não tem Inervado. exatamente vasos sanguíneos, isso. Aí então, se por exemplo, vamos supor que esse prego ou de repente esse objeto perfurocortante chegasse somente
a essa parte do epitélio estratificado. E, tipo assim, só o iniciozinho. Como é que como é que essas células conseguiriam chegar até essa região? Como é que haveria essa comunicação celular? Eu sei que deve ter um mecanismo, mas se torna menos efetivo, porque você está numa região, vamos dizer assim, entre aspas, de acesso mais difícil? Menos efetivo, sim. Até porque muitas das vezes, né, esse tecido já é repleto de células mortas, né? Então, se as células estão mortas, elas já não vão emitir esses sinais celulares. É mais ou menos o que acontece, né, quando as meninas fazem a unha, que tiram a cutícula. A cutícula não, né? Que tiram essas pelezinhas aqui que fica na mão, né? São células que estão em descamação, que elas podem ser eliminadas e que na realidade não ocorre o processo inflamatório. Quando a gente está fazendo a unha, no caso, né, aí a manicure vai e tira o tal do bife, né, vocês já ouviram falar disso? Que na realidade é quando ela corta, né, o músculo, e aí já ocorre uma invasão, mais ou menos como está acontecendo aqui, e às vezes até sangra, né? E a partir daí, muito provavelmente pode acontecer uma reação inflamatória. Né? Por esse motivo é importantíssimo, né, que quando as meninas vão fazer a unha, né, elas levem o seu próprio equipamento, né, que seja usado só com uma pessoa, até porque não dá para confiar muito nessas esterilizações que eles usam nos salões. Alguns salões têm realmente um autoclave, né, que tem uma altíssima pressão, mas a grande maioria, e eu já vi, né, eles esterilizam os equipamentos, né, o alicate, né, de unha e as tesouras no forno elétrico, né, que não é tão recomendado assim, né, porque essa esterilização não sei se vocês lembram da aula de biossegurança, essa esterilização ela deve ser feita por pelo menos 1 hora no forno Pasteur, que serviria, né, como se fosse esse forno elétrico que serviria como se fosse esse forno Pasteur. Então, por conta da economia, né, de energia, eles não deixam 1 hora esses equipamentos de inox, né, nesse forno. Geralmente eles ficam 10, 15 minutos. Eu já vi a menina colocar lá e esquentou, pronto, ela tira. Então isso não é suficiente para eliminar todos os micro-organismos, né? E eu não sei também se vocês eu tinha uma colega quando eu era criança que ela brincava de enfiar a agulha aqui nessa pelezinha aqui da cutícula onde nasce a unha. Então ela enfiava uma agulha assim, atravessava a agulha e ficava mostrando assim pra gente. Então não acontecia uma reação inflamatória justamente por pegar só esse tecido bem superficial, né? Então são células mortas, são células de descamação, geralmente não ocorre essa estimulação inflamatória, só mesmo quando ultrapassa mesmo, né, aquelas células mais ativas, que na realidade é, vão estimular essas sinalizações químicas para que ocorra, né, os processos da reação inflamatória, que é justamente, né, a vasodilatação. Então, aqui a gente já consegue observar, né, que o vaso sanguíneo, o capilar, na realidade, né, ele está num determinado calibre. Aqui, o calibre dele já aumentou, e o espaçamento entre as células endoteliais já está também mais frouxo, né? Tudo isso acontece por mediadores químicos. A partir dessa vasodilatação, ocorre a diapedese, que é o recrutamento, né, desses leucócitos por quimiotaxia, e o que é esperado é que realmente ocorra o quê? A fagocitose desses micro-organismos, né? E esse tecido intersticial, né, que provocou, né, esse edema, então aqui a gente já observa, né, que existe uma distensão tecidual. Essa distensão ocorre justamente porque essa vasodilatação ela vai fazer com que parte do plasma sanguíneo também seja extravasado. Essa distensão tecidual, ela ocorre por esse extravasamento e pela atividade metabólica intensa nessa região. E nesse caso aqui, pode provocar a dor no local, né, a vermelhidão também no local, por conta do recrutamento, né, desses vasos e dessas células. E
a temperatura também é elevada, por conta dessa intensa atividade metabólica também. Já no processo de cicatrização, o tecido ele já está voltando ao normal, né? Já ocorreu aqui a, 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 o restabelecimento dessa integridade. Essas células aqui que não forem eliminadas pelo orifício, né, que foi formado através de uma secreção purulenta, elas vão ser novamente reabsorvidas, né, então vão vir outros fagócitos aqui para eliminar essas células, né, que fagocitaram o micro-organismo, para que, então, seja restabelecida a normalidade naquele tecido, né? Então, é esse procedimento aqui, todo esse processo aqui que a gente vai aprender com bastante calma a partir de agora, tá? Ficou entendido, então, o início da inflamação? Entendi sim, professora. Então, como você vai começar a explicar outra coisa, eu ia deixar uma pergunta talvez para depois, que era a questão dos baques. Não sei se eu encaixaria aí. Quando você tem, por exemplo, eu posso fazer a pergunta ou é melhor fazer depois? Pode fazer. Normalmente quando você está jogando futebol ou algum esporte de contato, luta, esse tipo de coisa, ou às vezes até mesmo na sua casa, você bate na porta, bate Uma alguma coisa. maçaneta, eu sou campeã de bater em maçaneta. Pois é, na maçaneta ou quina de mesa, esse tipo de coisa, assim. Aí acontece muitas vezes ficar aquele roxo, normalmente fica verde e depois vai ficando roxo. Isso, no caso, tem a dor e tal, tudinho. Isso, às vezes, de rompimento de vaso, esse tipo de coisa, que deixa daquela coloração e tal. Aí eu queria saber se isso se caracteriza como uma resposta inflamatória, essa mudança de coloração também, já que você não está exatamente lutando contra um micro-organismo, né? Você está lutando contra o teu próprio corpo, vamos dizer assim, tentando controlar um tipo de reação, sei lá, tipo assim, uma situação que ocorreu ali, né? Um acidente e tal. Na realidade, eu não posso caracterizar como uma reação inflamatória, justamente pelo que você falou, né? Teoricamente, está tudo interno ali, né? Não houve perfuração, não houve penetração de micro-organismo, então foi só uma situação em que houve o extravasamento, né, de sangue. Esse extravasamento pode ter acontecido por conta do rompimento de alguns capilares, né? Então, esse sangue extravasado que faz, né, ficar roxo depois de um tempo, é justamente porque as hemácias, né, que saíram aqui desse vaso, elas acabaram morrendo, e quando elas morrem, né, as hemácias morrem, elas liberam um produto, né, do metabolismo da hemoglobina, que é a bilirrubina. Então, a bilirrubina ela tem uma coloração marrom. E por conta disso, o tecido, né, ele vai mudando de cor. Realmente é muito dolorido, né? A gente sente realmente essa dor justamente por conta, né, de que existe ainda uma atividade metabólica intensa nessa região, apesar, né, de não ser direcionada a nenhum tipo de agente estranho. Essa atividade metabólica está relacionada principalmente com a reabsorção dessas células que deveriam estar dentro do vaso sanguíneo, né? Porque as hemácias elas precisam correr dentro dos vasos sanguíneos para realizar as trocas, né? Mas que ficaram presas por algum motivo, né? Por conta do rompimento daquele vaso ou por conta até mesmo do pequenas rupturas ali do vaso. Então aquelas células elas precisam ser reabsorvidas e isso demora um certo tempo, tanto que a gente vê, né? A gente percebe que essa dor ela permanece durante um determinado período de tempo e a gente observa também que existe mesmo essa mudança de coloração, né? Primeiro fica roxo, depois vai ficando, dependendo da cor da pele da pessoa, né? Porque na realidade a coloração ela vai depender de vários fatores, da quantidade de sangue que foi extravasada, de hemácias, né, que foi extravasada, do tipo de célula, né, que está realizando essa reabsorção, e nesse caso aqui da reabsorção, ela pode sim ser realizada por fagócitos, né, mas não chega a ser uma resposta, né, inflamatória, porque esses fagócitos eles vão apenas tentar fazer a limpeza, né, do local, certo? Tá legal, professor. Muito A obrigado. pele também, né, que a gente nota que ela vai ficar inchada, esse inchaço ocorre devido ao extravasamento e também ocorre devido à dor, né,
que é provocada, ela ocorre devido a essa distensão tecidual. Então, essa distensão tecidual e também as substâncias, né, que estão sendo liberadas ali naquele tecido, sensibilizam os nervos sensitivos, né, para que ele se torne realmente mais sensível a qualquer toque naquela região, né? Mas ocorre, de certo modo, a ação de células efetoras ou células fagocíticas para eliminação, no caso das hemácias que foram, que no caso estariam morrendo ali naquele local por conta de não conseguirem realizar, né, a sua função, que no caso é o transporte de gases, certo? Bom, então quais são as principais fases do processo inflamatório? Então a gente pode resumir o processo inflamatório em 3 fases. A primeira fase é aquela fase onde ocorre uma pequena vasoconstrição, seguida de uma vasodilatação, que vai gerar o rubor e o calor inicial desse processo. Tanto a vasoconstrição como a vasodilatação, né, elas são estimuladas e controladas pelas citocinas. Já na segunda fase, que ocorre após a vasodilatação, existe um aumento da permeabilidade vascular, então, como a vasodilatação, esse aumento da permeabilidade, ele é uma consequência, na realidade, né, do afrouxamento das células endoteliais devido à vasodilatação. Isso vai gerar um aumento da pressão osmótica e uma exsudação do plasma, ou seja, um extravasamento do plasma sanguíneo para o espaço extravascular, ou seja, fora do vaso, o que vai gerar o edema. Então, o que é o edema? É o acúmulo de líquido na região que foi invadida, né? Então, esse edema, ele vai gerar distensão tecidual e, logicamente, né, vai gerar aquele incômodo que a gente percebe em qualquer reação inflamatória, né? No caso, quando é na garganta, a gente sente que a nossa garganta está grande, né? A gente sente dificuldade de engolir, como se ela estivesse fechando. E realmente, a garganta ela fica, como é que eu posso dizer, inchada devido a esse edema, e isso realmente provoca o que a gente sente, né? A dificuldade de engolir, parece que a nossa garganta está apertadinha, mas é devido a esse extravasamento de líquido. E a terceira fase, que é a fase da quimiotaxia e diapedese de leucócitos para o espaço extravascular. Aqui eu até coloquei um vídeo, mas eu acho que esse vídeo ele não está na internet, ele está no meu computador antigo. Depois eu jogo o vídeo para vocês lá no grupo, tá? Então, essa terceira fase, que já vai ser totalmente, né, controlada por essas citocinas, esses mediadores químicos, é a fase realmente efetora do processo inflamatório, onde esses leucócitos, eles chegam até os tecidos, justamente com o objetivo de eliminar, né, esse micro-organismo, que são justamente essas células efetoras. Quem são as células efetoras? Principalmente, né, os macrófagos, que são derivados dos monócitos intravasculares, né, dos monócitos da circulação sanguínea, que quando chegam aos tecidos se diferenciam em macrófagos, e principalmente também os neutrófilos, são as principais células efetoras desse processo inflamatório, tá? Então, inicialmente, ocorre a perfuração, né, do tecido. Então, o tecido lesado, as células do tecido lesado, no caso, as células vivas, né? Se for só naquela camada superficial, então, teoricamente, não existe essa sinalização celular, né? Então, quando o tecido lesado libera esses sinais químicos, esses sinais eles vão chegar até o vaso sanguíneo, provocando a vasodilatação, né? Os principais sinais químicos produzidos por esses tecidos são a histamina e prostaglandinas. Essa vasodilatação, ela vai ocasionar um afrouxamento dessas células do endotélio, das células do vaso sanguíneo, né?
fazendo com que ocorra o extravasamento de líquido. Esse extravasamento de líquido, que no caso é o plasma sanguíneo, ele vai gerar o edema. Olha, a gente já nota aqui, né, um aumento aqui do local da lesão. E também a diapedese, ou seja, a migração dos leucócitos para o tecido. Então, após essa vasodilatação, ocorre o aumento da permeabilidade do vaso, permitindo extravasamento de líquido e diapedese. E na terceira fase, esses neutrófilos, eles estão lá agindo na tentativa de fagocitar os micro-organismos e os restos de células mortas, né, que já chegaram, né, anteriormente para eliminar esse agente. A partir da recuperação, né, desse tecido, as substâncias que estimulam a vasodilatação, elas vão deixar de ser produzidas e o vaso sanguíneo retorna, né, ao seu calibre normal para que ocorra, para que continue, né, ocorrendo o transporte de oxigênio e nutrientes aqui pelas hemácias, né. Então aqui outras ilustrações, né, que indicam todo esse processo. E aqui um exemplo de um vaso sanguíneo que sofreu a vasodilatação, né, permitindo, então, o afastamento entre as células endoteliais, que são células achatadas, né, são células que circundam o tecido capilar, para que, então, esses neutrófilos efetores, esses leucócitos efetores, eles consigam chegar até o tecido. Observem aqui, né, que nós temos um monócito, e esse monócito ele sofreu diferenciação para macrófago, que é aquela célula, né, que emite diversos pseudópodes para realizar a fagocitose desses agentes. Bom, e quais são as principais células que vão mediar a resposta inflamatória, né, que vão realizar a resposta inflamatória? Bom, então, os neutrófilos são os primeiros a chegar no local da infecção, tá? E chegando lá, eles fagocitam esses agentes patogênicos antes de outras células efetoras. Por que os neutrófilos são os primeiros? Vocês sabem me dizer por quê? Porque são os mais abundantes, certo? Lembram da aula de células e órgãos do sistema imunológico, né? Então, os neutrófilos, eles são os tipos de leucócitos mais abundantes. Então, por esse motivo, obviamente, eles vão chegar, né, mais rapidamente e com mais facilidade no local da inflamação, tá? Já os monócitos, como eles se encontram, né, num percentual bem reduzido na corrente sanguínea, na circulação sanguínea, eles são estimulados, né, a serem produzidos, e a partir daí eles chegam ao local da lesão após 24 a 48 horas, certo? Então, após essa chegada, eles se diferenciam lá no tecido, né, eles se diferenciam em macrófagos, que são aquelas células mais altamente, né, eficientes na fagocitose de micro-organismos, né? Os linfócitos T também atuam no processo inflamatório, porque eles são ativados por macrófagos e, a partir daí, eles produzem citocinas autócrinas e parácrinas e também outros produtos da inflamação. Então, as citocinas produzidas por linfócitos T vão manter, né, essa reação inflamatória, também com o objetivo de eliminar esse agente. Além disso, a célula T, ela também vai participar do processo de citotoxicidade, tá? Então, aquela célula que foi infectada, tá? Ela pode também expressar o antígeno através das moléculas do MHC. Lembram? Sendo que a molécula do MHC de classe 1, ela expressa antígenos, né, na sua superfície de parasitas intracelulares, e ela apresenta esses antígenos a linfócitos TCD8+, e a molécula de MHC de classe 2, ela expressa
antígenos que são provenientes de micro-organismos extracelulares que foram fagocitados. E elas apresentam esses antígenos para linfócitos TCD4+. Então, a partir desse processamento e apresentação de antígenos que nós aprendemos, né, na aula retrasada, né, antes da aula de citocinas, ocorre a ativação do linfócito T citotóxico. Então, o linfócito T citotóxico, após ativado, ele vai gerar, né, ele vai ser o agente causador, né, da citotoxicidade. Então, ele se torna o quê? Uma célula efetora, porque ele vai destruir o micro-organismo ou a célula infectada, né, graças ao quê? À liberação de perforinas pela exocitose dos grânulos citotóxicos, que são aqueles grânulos, né, que ficam na região cortical, como a gente também já tinha aprendido lá no processo de apresentação de antígeno. Então, o linfócito T citotóxico, ele é representado como essa bolinha aqui, né, como essa célulazinha aqui, com o núcleo grande, já que os linfócitos, eles têm realmente essa característica de ter um núcleo grande, sendo que ao redor dele tem esses pontinhos. Esses pontinhos representam o quê? Os grânulos citotóxicos corticais, certo? Que ficam próximas da membrana, que após a ativação, ou seja, a apresentação do antígeno, ele vai o quê? Liberar o conteúdo desses grânulos para a destruição da célula-alvo, tá? Então, aqui a gente pode observar, né, uma célula T que apresentou antígenos para esses linfócitos T citotóxicos, e esses linfócitos se aproximaram da célula para realizar o quê? A citotoxicidade. Então, os grânulos corticais serão liberados e a célula, então, ela vai ser destruída. Então, esse processo, ele também vai atuar, né, dentro da resposta inflamatória, tá? Através da eliminação desses grânulos no processo de citotoxicidade. Então, o que vai acontecer? O linfócito T citotóxico, ele vai se ligar à célula-alvo. Essa célula-alvo é aquela célula que está apresentando o antígeno para ele, certo? E vai ocorrer a formação de um conjugado entre o linfócito T e a célula apresentadora de antígeno, tá? Quando houver essa apresentação, esse linfócito T vai ser ativado. A partir da ativação, ele vai liberar o conteúdo dos seus grânulos, através da exocitose desses grânulos. Depois vai ocorrer o desligamento, né, do conjugado, e a partir da ação desses grânulos corticais, dessas enzimas, né, que são as perforinas, vai ocorrer a morte da célula-alvo. Por que essa célula morreu? Porque ela estava infectada e ela avisou o linfócito T citotóxico que ela precisava ser destruída. E por que isso aconteceu aqui? Porque nesse caso aqui eu tinha o agente estranho que penetrou naquele processo inflamatório, era um agente o quê? Intracelular. Por isso que aconteceu esse processo de citotoxicidade, tá? Então, é muito difícil, né, que uma resposta imunológica, ela consiga atuar sozinha. As respostas imunológicas, na realidade, elas todas atuam com um único objetivo, e elas vão se potencializando, né, de acordo com o tipo de agente que está infectando aquela célula, certo? Deu para entender o processo de inflamação? Então, quais são as células efetoras do processo inflamatório? Neutrófilos, macrófagos e linfócitos T, né? Exatamente. Neutrófilos e macrófagos devido à atividade fagocítica e linfócitos T devido à atividade citotóxica, certo? Deu para entender? Tudo isso aconteceu por quê? Porque houve uma invasão tecidual, as células teciduais liberaram substâncias, né, inflamatórias, como histaminas, a partir daí houve uma intensa liberação de citocinas para que todo esse processo se desenvolvesse dessa forma como a gente aprendeu, tá? Muito bem. E agora, uma
outra resposta, né, da imunidade celular, que é a apoptose. A apoptose vocês já devem ter aprendido, né? O que é a apoptose? Morte? O quê? Programado. Celular programada. Morte celular programada, né? Aquele tipo, né, de morte em que a célula, ela procura o quê? Ela procura realizar, estimular, né, a sua própria destruição, porque ela sabe que tem algo de errado com ela, certo? Então, a apoptose, ela representa o quê? Uma morte celular programada que é ativada dentro da própria célula, tá? E no sistema imunológico, nas respostas imunológicas, na realidade, né, como é que a apoptose ela pode ser benéfica, né, para o organismo? Através da eliminação, porque essa apoptose ela vai realizar a eliminação de células T em desenvolvimento que por algum motivo falharam na seleção negativa ou positiva. Quando estão presentes células efetoras em excesso, por que as células efetoras estão em excesso? Porque elas já realizaram a sua função, né, que é realizar fagocitose ou realizar citotoxicidade, e elas estão realmente sobrando ali naquela reação inflamatória que já praticamente se encerrou, né? E também elas podem ocorrer em linfócitos que não encontram antígenos, né? Então, existem linfócitos, né, que foram produzidos para eliminar determinados antígenos, só que esses antígenos já foram eliminados previamente por outros mecanismos, né, ou por outros linfócitos, e alguns deles foram produzidos em excesso, então, por esse motivo, né, eles precisam ser destruídos. Então, a apoptose, ela vai realizar, na realidade, o quê? Uma limpeza, né, do sistema imunológico, de imunocomplexos, ou de células que tiveram alguma falha no processo de diferenciação, tá? Então, a apoptose, ela vai ocorrer após alguns tipos de eventos, como a clivagem do DNA, né? Então, a quebra, a fragmentação desse material genético. A partir daí vai ocorrer a condensação e a fragmentação desse núcleo, do núcleo dessa célula. A membrana plasmática vai sofrer o processo de vesiculação, ou seja, serão formadas várias vesículas nessa membrana. Vai ocorrer também uma alteração nos lipídios da membrana, e a partir de todos esses eventos, né, de todas essas alterações na célula que é própria do organismo, né, essas células elas vão ser rapidamente fagocitadas, devido à expressão de moléculas que se ligam a receptores de fagócitos na membrana dessas células, né? Então, é tudo, na realidade, né, são todos eventos que vão partir da própria célula. Então, a célula vai reconhecer que ela está em excesso, que ela não está sendo efetiva, então, por esse motivo, ela vai estimular essa apoptose. Então, existem algumas vias de apoptose de linfócito T, né? Onde a célula apresentadora de antígeno, ela vai ativar, né, um linfócito T naive ou inativo, né? Esse linfócito T, ele vai estimular a produção de interleucina 2, que vai agir de forma autócrina, então vai agir no próprio linfócito. E a partir daí vai ocorrer a interleucina 2, né? Ela estimula a proliferação celular, ou seja, ela estimula a divisão celular dessa célula. Então, a proliferação dessas células T. E essas células T que estiverem em excesso, elas podem entrar em morte celular programada a partir de duas vias. Uma, quando ocorrer a eliminação do antígeno e de outros sinais estimuladores, então o antígeno ele não está mais presente, né? Assim como nenhum outro sinal que estimule a atividade dessa célula. Então, a partir dessa eliminação do antígeno e de outros sinais, dentro da célula vai ocorrer a liberação do citocromo C mitocondrial, a ativação da caspase 9 e a morte celular passiva, que é chamada de morte por negligência, devido ao quê? À ausência de estimuladores de atividade, né?
Agora, essa célula T, que está em excesso, né, ela também pode sofrer apoptose através da persistência do antígeno e por estimulação repetida, né? Nesse caso aqui vai ocorrer, né, a estimulação de um antígeno, desculpa, a estimulação do receptor externo, que é a proteína Fas, a ligação ao receptor Faz-L, ativação da caspase 8 e a morte celular induzida por ativação, por ligação aos receptores, tá? Então, a gente vai entender esses dois processos agora. Então, na morte celular passiva, que é chamada de via intrínseca, ou via mitocondrial, né, porque essa ativação, ela deriva da liberação do citocromo C das mitocôndrias, né? Então, ela ocorre da seguinte forma. Então, quando os linfócitos, eles são privados de estímulos de atividade, né? Como fatores de crescimento ou coestimuladores, ou até mesmo privados do próprio antígeno, tá? Ocorre um aumento da permeabilidade mitocondrial, fazendo então com que o citocromo C seja liberado para o meio extramitocondrial, ou seja, para o citoplasma celular. Essa liberação desse citocromo C vai ativar a caspase 9, que vai gerar a morte celular. Então, as células, então, elas vão ser programadas para a morte, a menos que ocorra novamente a ligação a um estímulo de sobrevivência. Essa ligação pode ser, né, uma própria citocina, produzida de forma parácrina, geralmente, ou então o próprio antígeno. Como o antígeno foi eliminado nas outras respostas imunológicas, então, e se não houver mais nenhum estimulador ou co-estimulador ou fator de crescimento, então vai ocorrer essa cascata, né, de reações que partem da mitocôndria. Então, o aumento da permeabilidade mitocondrial, liberação do citocromo C, ativação da caspase 9 e morte celular. Então, ocorreu o quê? Uma morte celular que partiu de dentro da própria célula. Porém, o estímulo veio de forma externa, né? Porque não houve o quê? Ligação de fatores estimuladores a essa célula em nenhum dos receptores dessa célula, né? Então, na morte celular passiva por via intrínseca ou via mitocondrial, a deficiência de estímulos de sobrevivência vão fazer com que a mitocôndria libere o citocromo C, né, através do aumento da permeabilidade mitocondrial. Esse citocromo C, ele vai ativar a caspase 9 através da indução, né, da ligação do citocromo C, por essa proteína aqui, o APAF1, e a partir dessa ativação da caspase 9, ela vai estimular outras caspases efetoras para gerar a apoptose. Já na morte por estimulação de receptores, ela é iniciada por receptores externos à célula, receptores de membrana. Então, existem algumas substâncias que se ligam para induzir a morte. Então, nesse caso, ela foi programada pela célula, só que ela é uma via extrínseca. Ela é uma via devido à estimulação desse receptor de morte, né? Então, o receptor Fas, que é a proteína CD95, é um receptor indutor da morte celular. Sendo que a proteína Faz-L, que é homólogo ao fator de necrose tumoral, se liga ao Fas, e a ligação Faz-Faz-L ativa a caspase 8, que vai gerar a morte celular. Então, ocorre uma via, né, que foi iniciada por receptores. Então, a morte celular induzida pela ativação mediada pela proteína Fas. Então, aqui eu tenho a proteína Fas e a ligação do Fas, né, do Fas com o Faz-L. Então, quando ocorrer essa ligação vai estimular o quê? A ativação da caspase 8, que vai ativar outras caspases efetoras para gerar a apoptose. Então, isso ocorreu por quê? Porque essa proteína aqui, ela se ligou
ela se ligou a um receptor de estimulação da apoptose. Ela poderia ter se ligado a quê? Ela poderia ter se ligado a uma outra substância, como um coestimulador ou como um fator de crescimento. Mas como não houve essa ligação, então ela se ligou à proteína estimuladora da apoptose, certo? Ficou entendido então, gente? Esses dois processos de apoptose, então, essas ativações, né, apoptóticas podem vir tanto de dentro da célula, devido à ausência de fatores de atividade, quanto de fora da célula, devido a essas proteínas não se ligarem a esses fatores de atividade também. Então, são duas formas. E quando é que isso acontece? Quando aquela célula consegue perceber, né, que ela não está conseguindo realizar o que ela a função, né, que ela deveria estar realizando. Então, por conta disso, a própria célula ativa a sua morte celular, ou de forma intrínseca ou extrínseca, certo? Certo, gente? Alguma dúvida sobre processo de inflamação ou apoptose? Em relação a essa apoptose aí, professora, lá no finzinho que você mostrou, Não, professor. aquela, aquela última imagem lá, não sei se eu entendi. Poderia só aumentar, por favor, que é um pouco ruim para ver. Obrigado. No caso, assim, o que eu não entendi muito foi, essas duas proteínas, elas são proteínas de membrana mesmo, transmembranas, vamos dizer assim, e elas já se encontram no linfócito T, por exemplo. Sim, elas são Seria ele que proteínas de membrana, Aham. né? Só que, como o FASL é análogo ao fator de necrose tumoral, ela. Desculpa. Ele pode. Ele pode ser produzido a partir da estimulação do FAS. Então, quando a proteína FAS ela não se liga a nenhum outro fator, esse fator ele pode ser produzido para que ocorra a ligação entre eles dois. E a partir dessa ligação, o que vai acontecer? Vai ativar a caspase para apoptose. Quando tanto essa proteína quanto essa aqui estão se ligando a outros ligantes, não ocorre essa apoptose, certo? Elas só se ligam uma à outra, né, quando elas não estão se ligando aos ligantes que são estimuladores de atividade. Certo? Então, tanto na via por estimulação de receptores, quanto na via intrínseca, é necessário que ocorra o quê? Uma ausência de fatores estimuladores de atividade dessas células. Que fatores estimuladores são esses? Ou citocinas, ou o próprio ligação, né, com anticorpos, as porções FC dos anticorpos, ou então ligação com os micro-organismos. Certo? Que linfócito é esse? É o linfócito T, não é isso? O linfócito T, ele pode ser o quê? Citotóxico ou auxiliar, certo? Então, todos os linfócitos, assim como todas as células, possuem centenas e até milhares de proteínas na sua superfície, certo? Essas proteínas, elas vão fazer que papel, que função? Elas vão realizar a comunicação entre as células. Aquele linfócito T que foi produzido com um determinado objetivo e ele não conseguiu atingir esse objetivo, ele vai ter duas maneiras de estimular a sua própria morte. Por quê? Porque ele está lá gastando a energia do organismo, né, sem que ele tenha realmente uma função dentro do sistema imunológico, certo? E de que forma ele vai realizar a estimulação da sua própria morte, da apoptose. Ou através
da ausência de coestimuladores ou fatores de crescimento, ou até, né? E aí, através dessa ausência, a mitocôndria, ela vai aumentar a sua permeabilidade, fazendo com que ocorra a liberação do citocromo, ativação da caspase para produzir a apoptose, ou através da ligação entre o FAS e o FAS-L, que quando eles não estão atuando dentro das respostas imunológicas, dentro da função do linfócito T, eles vão se ligar entre si para estimular a ativação da caspase para gerar apoptose. Certo? Certo, professora. Só que no caso, assim, uma situação hipotética, de repente, uma expressão gênica de uma maneira equivocada, talvez, essa proteína desse FAS-L aí, por exemplo, não foi produzida da melhor, não foi codificada da melhor forma, vamos dizer assim. E aí esse linfócito T fica zanzando, vamos dizer assim, pelo organismo, sem função. Qual seria a consequência disso? Ou, no caso, uma grande quantidade de linfócitos? Aí, muito provavelmente, né, ele vai entrar em apoptose pela outra via. Ah, entendi. Então é tipo uma reforçando a outra, né? Então, Exatamente. Quando uma não atua, a outra atua com certeza. Mas vamos supor que acontecesse, né, de nenhuma das vias serem ativadas. Aí pode ocorrer, né, eles formarem imunocomplexos, e aí esses imunocomplexos eles são eliminados, né, através de fagócitos ou da própria citotoxicidade. Então, o sistema imunológico ele tem um sistema de vigilância, né, que é justamente dessas células que não estão mais, não podem mais ser aproveitadas nas respostas imunológicas, né? Na próxima aula, que eu vou falar sobre doenças causadas por respostas imunológicas, a gente vai ver um pouquinho dessas reações que podem acontecer. Pode falar novamente. professora, só para finalizar meu comentário, assim, essas vias todas, elas só funcionam de fato contra esse tipo de mecanismo, né? Que na verdade, a pergunta que eu queria colocar é assim, eu sou meio tipo, fascinado por questão de tipo célula descontrolada, célula cancerosa, vamos dizer assim, uma coisa que chama muita atenção para mim, enfim, já de um tempo já. Então, assim, no caso, por exemplo, se a gente tiver determinado problema de descontrole interno da célula, nessa multiplicação dela, vamos supor assim, ou nas expressões que ela vai fazendo, do próprio gene e tal, enfim, existe algum tipo de mecanismo desse que consiga fazer esse tipo de apoptose, vamos dizer assim, programada para esse tipo de descontrole, ou o próprio descontrole acaba retirando essa possibilidade de haver essa apoptose? Sim, sim, as nossas células descontroladas, como os tumores, né? O nosso organismo consegue identificar essa própria célula consegue se identificar e ela consegue tentar programar essa morte para que não prejudique, né, o geral do organismo. Porém, esses sistemas de vigilância, eles falham. E é quando eles falham que podem gerar as neoplasias. Então, existe sim um sistema de vigilância contra tumores, onde o nosso próprio sistema imunológico reconhece essas células, né? Ou então elas próprias se reconhecem na tentativa de eliminar, né, essas células prejudiciais. Porém, uma hora ou outra, um sistema desse pode vir a falhar. E aí, quando falha, né, aí acontece esse tipo de doença, né? Que são as neoplasias. Aí, nesse caso, dependendo, né, da gravidade, da capacidade dessa célula, né, dessas células se espalharem pelo organismo, podem gerar, né, situações de malignidade ou benignidade. Naquele caso, né, quando a gente aprende, o tumor benigno. Não, não existe algo que é benéfico. Ele é dito benigno porque até então ele não expressou malignidade, que é justamente o fato dele poder se desprender, né, e acabar chegando em outros órgãos, o que é algo muito prejudicial, perigoso, né, algo que
Ninguém quer passar por isso. Mas, de um modo geral, o nosso sistema imunológico tem essa vigilância, muito provavelmente, né, já atuou em nós mesmos durante várias vezes, porém, esse sistema ele pode falhar. E aí, quando ele falhar, quanto mais cedo, né, essa falha for descoberta e essa neoplasia, esse tumor, ele for descoberto, maiores as chances, né, de cura e de retirada, né, desse grupo de células, já, se não houver nenhum tipo de resposta, né, redução dessa neoplasia, graças à atuação de medicamentos. Então, é necessário fazer realmente a retirada, quanto mais cedo. Todo tumor, mesmo que seja dito, considerado benigno, ele tem chance de se tornar maligno. Então, o ideal é que seja retirado realmente, né? Que seja controlado ou retirado. Certo? Tem um Ótimo, seminário, professor. né, sobre Obrigado. isso. Quem é que vai apresentar esse seminário? Até esqueci já. Agora eu fechei tudo aqui. Nesses seminários, a gente vai ver um pouco mais sobre esses assuntos assim mais específicos, né? Que é justamente para a gente tirar mais, ter certos esclarecimentos. Dia 8, seminário do Felipe, da Renata, do Joelson e do Adriel, certo? Eu acho que é o de Não, baixo, é o professor. de baixo, é. Lucas Martins, é tu? Não, é outro Lucas, é? Isso. Adriano Jefferson, Isabelle. Isso, exatamente. E a partir daí, né, com esses seminários, a gente complementa, né, o conteúdo de imunologia, e aí a gente finaliza os assuntos para a nossa segunda BI, que vai estar marcada para o dia 15, é isso? Foi dia 15, né, que eu falei? Marcado para o dia 15, tá? Não se assustem com as perguntas do seminário, como eu falei, né? Geralmente, eu coloco 2 a 3 perguntas para vocês escolherem uma para responder, tá? E vocês gostaram da prova na forma de formulário? Ou vocês preferem um arquivo em PDF para vocês responderem e enviarem de volta? O que vocês acharam? Professora, eu não sei quanto os outros, mas para mim foi de boa, porque às vezes no Word acontece daquele negócio de desconfigurar a prova, aí dá um pouquinho de trabalho para configurar e tal. Mas só que para mim no formulário foi de boa.